Olá pessoal, tudo bem com vocês? João por aqui e começando então mais um tutorial que a gente tem toda segunda-feira aqui pra vocês com dicas e muitas coisas aqui de Blender e de várias outras coisas relacionadas a 3D, ok? E no vídeo de hoje a gente vai ver como é que a gente pode fazer Clay Render, que é aquele render branquinho, só que não é apenas utilizando, por exemplo, um mapa de Ambient Occlusion para deixar a cena toda branca e só mostrar as sombras. Não é bem isso. A gente pega uma cena e como é que a gente transforma essa cena toda para botar um material branco. No Blender tem como fazer isso de uma forma prática e fácil. Só que uma das coisas que a gente não conseguiu encontrar é como excluir um material, por exemplo, de vidro. Eu quero que a luz entre ali em um vidro, entre para dentro de um edifício e mostre ali por dentro tudo branquinho. Então eu boto como o vidro para ele excluir, para ele não botar, né, esse material branco. Mas no Blender, pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente viu, não tem como. E nesse vídeo a gente vai mostrar como você pode estar pegando sim a sua cena toda e fazendo como um clay e como é que a gente faz para os nossos projetos. Se você tiver alguma dica, galera, a gente não se coloca aqui como um papel de uma pessoa que sabe tudo sobre Blender, tá? Então se você tiver alguma dica pra gente, deixa aqui embaixo, comente aqui embaixo. Eu quero saber de vocês se vocês sabem uma maneira de fazer isso também. Mas a maneira que a gente faz aqui na Du, a gente vai estar mostrando nesse vídeo, beleza? Então olhem também os comentários, de repente alguém já até botou uma solução mais eficiente aqui embaixo. Mas nesse vídeo a gente vai mostrar o nosso processo que funciona bem e até para poder mostrar os mapas e as normais. Então, por mais que se eu conseguir fazer dessa maneira que eu fazia até no 3ds Max com V-Ray, essa maneira que a gente faz acaba ficando até um pouco mais bonito, porque a gente usa às vezes o mapa de displacement para poder mostrar também vincos de madeira, que se isso não tiver modelado, normalmente quando a gente joga só material branco, tira o vidro, beleza, ele vai iluminar ali dentro, mas os vincos de madeira não vão aparecer. E dessa maneira que a gente faz, pelo menos aparece. Essa maneira que a gente faz funciona melhor ainda e você pode talvez utilizar isso no V-Ray ou no Corona. Então acompanhe esse vídeo aí que o Felipe, que é o nosso instrutor de Blender para arquitetura aqui do Open Studio, vai estar mostrando aí para vocês como é que faz isso, beleza? Então é isso aí, vamos para esse vídeo e seja muito bem-vindo aqui ao Open Studio, porque se o Blender é open source, nós somos Open Studio. Clay Render, ou render de barro, ou visualização de barro, é um tipo de render muito utilizado principalmente na indústria 3D, né, em várias áreas, desde produtos, projetos, arquitetura, personagens, utilizado no processo de criação para tornar a visualização do ambiente, do projeto, do personagem, de uma maneira muito mais rápida. Aqui na minha tela você está vendo duas diferenças. Então temos um render color, né? Um render que a gente renderiza com os materiais, com as texturas, com cada detalhe da iluminação. Na direita a gente vê um clay render. O clay render tem seu objetivo, tem seu ponto alto, que é facilitar você apresentar para o seu cliente, por exemplo, como está ficando o projeto, a posição das câmeras. O clay render possibilita você fazer um render muito mais rápido, muito mais simples, e você pode utilizar com esse propósito, né, como uma prévia para o seu cliente. Nesse tutorial vou ensinar para vocês duas maneiras de fazer clay renders dentro do Blender. O primeiro método, um método muito mais simples, muito mais rápido, nós utilizamos dentro da Du como prévia para os nossos projetos. Então é muito bacana você mandar ali para o cliente conferir a posição das câmeras, dos objetos, da iluminação e assim por diante, na etapa de criação. E no segundo método podemos utilizar o Clay Render como imagem final, certo? Então nós vamos utilizar essa cena aqui, a suíte que foi feita aqui no tutorial. Esse tutorial já está aqui no nosso canal do Open Studio, então corre lá, faz esse tutorial. Já fizemos a cena diurna, a cena noturna, fizemos uma animação e hoje eu vou ensinar para vocês como criar clay renders dentro do Blender utilizando esse mesmo projeto. Muito bem, então esse aqui é o nosso projeto. Então temos aqui 6 câmeras, né, 6 ângulos, e agora nós vamos criar os clay renders dessas câmeras. Então uma maneira bem simples, então vou girar aqui minha tela. Eu adicionei um cubo aqui fora do meu projeto
E esse cubo eu vou criar um material que eu vou chamar de clay. Então vou aqui em New, posso criar aqui, ó, clay, tá vendo? E no nosso material de clay, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ele 100% roughness e 0 specular. O Basic Color, ele vem no Value de 0.8. A gente está gostando de utilizar o valor de 0,6, porque dá um certo aveludado, fica um cinza mais aveludado para os clay renders. Depois disso, basta salvar, entrar na vista da câmera. Nós podemos vir aqui na opção de View Layer Properties, ó. Eu vou ocultar tudo e vai ter essa opção aqui, ó, Override. Assim que a gente abrir esse menu, o Blender vai nos perguntar, né? Vai nos pedir, ó, qual é o material Override, né? O material que você quer que eu substitua em todos os outros. Basta a gente procurar pelo material que a gente criou de clay. Feito isso, vou lá. O Clay Render já está ativado. Aqui, logo abaixo da escolha do material, tem um slider, né? Para a gente escolher os samples. O que quer dizer isso? Se eu colocar 32 samples aqui, tanto faz se aqui na minha tela de render tá 512 ou 32, ele vai renderizar com 32. Então, a ponto de simplificar, basta a gente deixar em 0, que o valor que vai valer para essa renderização em Clay será esse aqui, tá certo? Bem, então, olha, simples, né? Muito mais rápido e já está aplicado nosso Clay Render. Se a gente renderizar, nosso resultado vai ser esse, vai ser o primeiro método, né? O método mais rápido, que ele tem suas facilidades, né? Poucos cliques você já consegue aplicar, só que ele tem um problema, né? Ele tem um bônus de ser muito rápido, muito mais fácil de configurar, mas ele também tem um ônus, né? Você não consegue ter um detalhamento um pouco mais preciso das luzes, das lâmpadas de sua cena. O que quer dizer isso? Observe que no nosso render color, a sombra da janela está diferente do nosso Clay, né? Isso acontece porque o Clay fez justamente isso. Substituiu todos os materiais da nossa cena, inclusive dos vidros, né? Por exemplo, para um material branco. Então eu perdi alguns detalhes, principalmente com respeito aos vidros. O que para uma prévia não tá super de boas, né? Não tem nenhum problema. Mas para uma renderização final é um detalhe que pode ser facilmente percebido, né? Imagina só você ter uma imagem color do seu cliente, e só que no Clay a iluminação está diferente, né? Então é um detalhe que pode ser facilmente percebido. Por isso, a gente pode fazer o Clay Renders de outra maneira no Blender, de uma maneira muito mais avançada. Esse foi o método simples, básico, fácil, mas que tem um bônus. Ele é muito mais rápido. Você faz de maneira muito mais rápida, com poucos cliques, e você já configura seu Clay Render, tá certo? Temos o segundo método, que esse, né, ele tem um bônus de ter um pouco mais de qualidade, principalmente com respeito aos vidros e iluminação. Só que ele tem um ônus, né? Ele é um pouco mais demorado de fazer. Só que vocês vão perceber que depois que vocês entenderem o conceito, fica bem mais fácil, fica bem mais rápido, tá certo? Então eu só vou duplicar esse arquivo, para mim não, né, reescrever em cima dele, e a gente vai usar esse mesmo cubo, ó. Tá aqui no modo render, vou ativar o pronto. Eu só vou desativar o Clay Renders aqui no nosso material overlay, tá certo? Eu desativei. Então, qual vai ser a sacada? Eu vou abrir aqui o modo materiais para mim ter a tela de materiais aqui maior, né, na minha tela. E qual vai ser a sacada? Nós vamos substituir manualmente o color de nossos materiais um por um, né? E adicionando esse mesmo tom de clay, né? Que é o branco com value a 0.6. Por exemplo, meu piso é um piso muito bonito que a gente deu o trabalho de configurar ou procurar um material de muita qualidade, só que ele vai ser substituído pelo clay. Então o que é que nós vamos fazer? A gente vai excluir o albedo ou o diffuse dele, né? E vamos colocar em value de 0,6.
Dessa maneira, percebe ó, que ainda nós temos alguns mapas do nosso piso. Nós temos os normal maps, nós temos os reflexos, nós temos a rugosidade, temos até a variação de cores que nosso material do iMesh já vem configurado, né? Então a gente não perdeu isso para o nosso Clay, a gente só está vendo uma cor só. Então essa é a ideia, é isso que nós vamos fazer com nossos materiais. Para facilitar, eu vou puxar um outliner pequenininho aqui mesmo, ó. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ocultar todos os assets e eu vou fazer por collection por collection. Então vamos começar na minha infra, vou ocultar também as luzes. Eu vou começar a fazer isso, eu vou vir aqui na parede, aí eu já vou colocar 0,6, olha só que bacana. O rodapé também, ó. Vou tentar deixar o mais, né, todas as cores mais parecidas possíveis, usando o mesmo tom. Muito bem. Aqui fora a gente tem um material de concreto, eu vou tirar e colocar 0,6, certo? A gente pode até fazer isso aqui, ó. Eu posso dar um Shift A Input RGB e nesse RGB aqui vou colocar o 0,6. Agora basta a gente copiar ele e levar para onde a gente precisa. E nos nossos assets, olha o que eu vou fazer. Ó. Vou ocultar aqui minha infra. A gente pode, e minhas câmeras, a gente pode fazer isso por etapas. Por exemplo, temos aqui nossas lâmpadas. Temos, né? Ó, aqui é preto. Vamos abrir o material no preview. Ó. A gente vai substituir por branco. Isso. Muito bem. Nossas lâmpadas. Ó, temos aqui essas lâmpadas não vão aparecer, então a gente não tem necessidade de converter elas, mas se elas fossem aparecer, sim, a gente ia converter elas, sem sombra de dúvida. Podemos ocultar nossas lâmpadas e agora nos nossos assets, o que é que nós vamos fazer? Os assets que têm bastante importância à nossa cena, a gente vai aplicar o Clay Render desse cubo aqui normal, né? São materiais que não tem necessidade deles terem detalhamento, por exemplo, não tem normal map e assim por diante. Por exemplo, ó, aqui no nosso banheiro, praticamente todos os assets do nosso banheiro são assets que não tem um material de normal map que precise ser salvo do Clay Render, né? Talvez só esse Mabel aqui, olha, né? Tá bacana o Mabel. Mas pronto, o restante a gente pode copiar desse cubo. Basta a gente selecionar todos, olha. Ó, selecionei todos. Tá aqui, ó. Vou dar um G para mover, tá vendo? Vou selecionar junto com o cubo e vou isolar eles. Basta selecionar todos, por último o cubo, Ctrl L, Link Materials. Felipe, nem todos ficaram brancos. Por quê? Porque tem alguns objetos aqui que tem mais de um material. Aí ele substituiu só o primeiro. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar meu cubo e vou adicionar mais vários materiais neles. E eu vou colocar também o clay, ó. Então, independente de um objeto ter vários materiais, todos vão ser substituídos pelo clay, certo? Clay. Pronto, agora se eu fizer isso de novo, ó. Ctrl L, Link Materials, voilà, né? Está feito. A gente pode salvar aqui nosso espelho, ó. A gente deixou passar, né? Então vou apagar tudo, ele, adicionar um new. Material de espelho, como é Metallic,
roughness no 0. Tá vendo? Então no nosso Clay Render a gente não vai deixar de ter o espelho. A gente vai ter um reflexo do quarto. Isso é bacana a gente ter esse detalhe. Certo? Vamos só isolar de novo. Tirar o isolamento. No nosso Mabel aqui da nossa bancada, basta a gente colocar aqui 0, já está 0,6. Muito bem. Agora vamos para o nosso quarto. Ó, temos os assets do quarto, do banheiro já estão prontos. Isso aqui também é do banheiro, né? Do banheiro. Então vamos mover. Ó, M, Assets, Banheiro. Assets, Banheiro, Mobília. Muito bem. Agora no nosso quarto a gente vai ter mais algumas dificuldades. O que é que a gente pode ir fazendo? É ir ocultando o que a gente vai deixando pronto. Por exemplo, aqui no nosso painel, a gente fez um node para ter uma diferença de tons, né? Então vamos aí escolher o Color. E ele já vai ficar tudo o mesmo tom, só que a gente quer uma diferençazinha. Então vou colocar assim, vou colocar 0,6 num. E no outro eu posso colocar, por exemplo, 0,5. Tá vendo? Dessa maneira a gente vai ter a diferença de tons, né? Representando o nosso painel. Então podemos ocultar ele. Muito bem. Todos esses assets aqui, ó, pequenos, né, decorativos, a gente pode simplesmente substituir deles. A gente não tem a necessidade de salvar o normal map deles ou os reflexos deles. Então vou vir aqui com o cubo, Ctrl L, Link Materials. E aqui na nossa cama a gente vai salvar alguns detalhes, né? Tecido, esse couro, então podemos salvar tudo isso. Então aqui na base da nossa cama eu vou substituir esse metal preto por um branco, vou tirar o metálico para ele não ficar cromado, né? Esse material cinza eu vou colocar um branco. Olha só, olha como vai ficar, né? Então na nossa coxa vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos excluir o material e adicionar Basic Color. Vamos excluir o material e adicionar Basic Color. Certo? Os que não tiverem Diffuse, basta a gente colar aqui, ó, o Diffuse. E feito isso, é um processo demorado, mas depois que você pega o jeito, depois que você entende o objetivo, né, a gente começa a fazer de uma maneira mais rápida, né? A gente pega o jeito. E aqui no nosso carpete também, ó, vamos adicionar, olha, o tom de branco. Vou colocar uma pequena diferenciação. Que essa aqui são as cores dos nossos pelos. E do nosso carpete também, aí vamos substituir. Vamos pegar aqui, ó, copiar. Vamos ver como é que ficou. Então, nossa vista da câmera. Vamos habilitar nossas collections. E voilà. Então, dessa maneira, ó, a gente tem uma visualização de Clay que vai ser muito mais parecida com o nosso Color. Então, lembra como era o nosso Color? Olha só. Então, as sombras estão muito mais parecidas, na verdade estão idênticas, né? A gente tem algumas informações de normal map, por exemplo, nossos tecidos, do nosso piso. Então a gente tem essas informações que no nosso primeiro método a gente não teria. Então assim, na verdade, então esse método 2 é mais eficaz quando já é uma renderização final. O cliente também pode querer isso, né? Um render clay de final. Então fazendo com esse segundo método a gente consegue uma qualidade muito maior.